Olá, bom dia. Continuando a leitura da Bíblia. Você já leu a Bíblia hoje? Ainda não? Então, nesse momento, você vai ler comigo, né? Ter oportunidade de ouvir a voz de Deus de manhã cedo. Cedo não é tão cedo, não. 8h15 da manhã, nesta quinta-feira, 26 de janeiro. Já quero ir para fevereiro. Olha aí, nós estamos aqui com a nossa blusa. Renascer, Retiro Renascer está chegando, né? E aí nós somos da coordenação da parte da gincana. Então você que gosta de brincar no retiro, né? Além de aprender a palavra. E outra, hein? A nossa gincana vai envolver parte da Bíblia. Então aprenda a sequência dos livros. Tem uma musiquinha que é assim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Então grave essa música para que você saiba a sequência dos livros da Bíblia. Vai ser importante no nosso retiro, né? Se você conhece as histórias também, né? Se você gosta de fazer teatro, também vai ser importante. Você sabe nadar? Você sabe jogar, como é o nome daquilo? Ping-pong, vôlei, futebol, natação. Se você gosta de tudo isso, prepare-se. Renascer está aí de 18 a 22 de fevereiro. Então, em vez de cair no carnaval e na quarta-feira ficar só a cinza, só o bagaço, vá para o nosso retiro e volte espiritualmente recarregado, volte recarregado do retiro espiritualmente e venha feliz, né, de ter crescido espiritualmente lá no nosso retiro. Então se inscreva, nos procure no privado aqui pelo Facebook para que você saiba mais informações do nosso Retiro Renascer 2023. Nesse momento nós vamos dar continuidade à leitura da Bíblia, né? Abra lá no Novo Testamento em Hebreus 2. E a gente vai ler junto. A Grande Salvação. É o título, A Grande Salvação. Depois de mencionar a salvação que o povo de Deus vai receber, o autor entra em maiores detalhes a respeito dessa grande salvação e do grande Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos saber sobre isso aí nessa leitura agora da Bíblia, tá bom? Então, acompanhe aí. Versículo 1 de Hebreus 2. Por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Então, preste atenção na palavra de Deus, nas coisas que é falado na igreja, e não se desvie. 2. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguirão, nem foram obedientes a ela, receberão o castigo que merece. Então, se você ouve a palavra, você não entende, você não obedece, vai ter um preço a pagar, certo? 3. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Então, você tem livre-arbítrio de escolher para onde você quer ir, se você quer ou não ser salvo. Só que o ato de ser salvo, só existe um caminho para isso e uma decisão. O caminho é Jesus e a decisão é aceitá-lo e caminhar com ele. Sem isso não há salvação, viu? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. E depois, aquele que o ouviram nos provaram que ela é verdadeira. 4. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Sabe que nós temos dons, né? A partir do momento que a gente aceita Jesus, ele passa a habitar em nós, ele vai ressaltar em nós algumas coisas que é o Espírito Santo que dá. Né? Se nós somos um corpo, você não sabe disso? A igreja ela é um corpo, onde tem vários membros. Cada pessoa que frequenta a igreja, que é assíduo, que já aceitou Jesus, ela passa a ser um membro. E aí você vê o nosso dedinho, ele tem uma função,
esse outro dedo tem uma outra função, esse outro, a orelha tem uma outra função, o nariz outra, e assim sucessivamente. Então, assim mesmo somos nós cristãos dentro da igreja. Deus vai dando o dom conforme Ele vê que há necessidade na igreja. Né? Aí a gente se completa e vira um corpo. Onde a cabeça não é o pastor não, tá? A cabeça é Jesus. Amém? Jesus Cristo o Salvador. 5. Por Jesus não deu aos anjos o poder de governar o mundo. Deus não deu poder aos anjos, tá? Para governar o mundo que está por vir. O mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma que é um simples ser humano. O que é um simples ser humano, ó Deus? Para que penses nele. O que é o ser mortal? Para que te preocupes com ele. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhes deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Lembra quando Deus criou Adão e ele deixou Adão para dominar tudo isso? Nós, homens, fazemos isso. De dominar isso aí tudo, né? Vamos lá. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Então, tudo está sob o controle de alguém. Quem é esse alguém? Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Quem é que você vê governando tudo? Deus. 9. Mas nós vemos Jesus fazendo isso. Então, como nós cremos, eu creio na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, então esses três governam o mundo na qual nós existimos. Deus, Pai, Jesus Cristo que veio morrer por nós e o Espírito Santo que habita em nós a partir de que aceitamos a Jesus. Os três são uma só e eles governam esse mundo. Quer você queira ou não, tudo está sob o controle dele. Aleluia. Fazem isso. Por um pouco de tempo, então ele diz um intervalinho de tempo, aí nós estamos na mão de algumas pessoas. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas, que é Jesus, tá? Ele foi colocado abaixo dos anjos e ele morreu na cruz por mim e por você. Mas tinha um propósito para isso. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Então a morte de Cristo não foi uma derrota. Para o homem talvez, né? Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que aquilo ali foi um ato de vitória. Vitória sobre a morte eterna com a salvação. Amém. 10. Pois Deus que cria e sustenta todas as coisas, fez com que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Olha aí, por meio do sofrimento, que está escrito aqui, Jesus perfeito por meio do sofrimento. E aí você não quer sofrer? E aí alguém grita, venha, pare de sofrer. Não, o sofrimento nos traz uma perfeição, nos traz como é aprimoramento. Jesus passou por isso e nós vamos passar enquanto servos. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Então, não há outra pessoa para lhe levar para ser salvo. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Deus, se não for por mim. Aleluia. Então, caminho, não são vários caminhos que levam a Deus. É o caminho, Jesus, tá? Então, não há como morrer aqui, acordar no céu, se você não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, certo? Faça isso em vida. Deus fez isso a fim de que muitos e os seus filhos tomassem parte na glória de Jesus, por Jesus quem os guia para a salvação. 11, estamos lendo Hebreus 2, agora o versículo 11 diz assim, Jesus purifica as pessoas dos seus pecados.
Entendeu? Quem é que te limpa? Jesus. E todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai, que é Deus. Amém? E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão, como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Então, o que ele quer dizer? Que o ato de você aceitar Jesus Cristo, você passa a ser irmão dele e filho de Deus, como ele era, como ele é. Amém? 13. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. 14. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, como eu e você, certo? E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudéssemos destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Destruir o diabo que tem poder sobre a morte. Aí vamos lembrar aí, né? Vamos lembrar. Jesus se fez carne para isso, para nos dar a vitória eterna sobre a morte. Que o diabo tem um poder, né? Sobre a morte. Você vê aqui, certo? 15. E você, agora, depois, antes de ler o 15, eu queria deixar algo para você. Durante o percurso que Jesus estava indo para a cruz, o diabo tentou. Veja o filme de uma forma crítica. Veja quantas vezes o diabo tentou tirar Jesus do foco. Foram várias vezes, para que ele não morresse naquela cruz. Porque ele sabia que esse ato, sim, ia nos dar a vitória da salvação. 15, continuando a leitura de Hebreus 2, versículo 15. Acompanha aí na sua Bíblia. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Olha só, o medo da morte que as pessoas também o escravizam. 16. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como diz as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão, que somos nós. 17. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, que somos nós, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. 18. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Olha que lindo. Você sempre se perguntou, talvez, por que será que Jesus sofreu? Se ele era Deus, se ele era o próprio Deus, por que ele sofreu? E aí você vê aqui na palavra de Deus, linda, maravilhosa, que você está lendo nessa manhã comigo, que era necessário. Você já ouviu uma palavra que as pessoas dizem, só sabe consolar uma outra pessoa em algumas situações quando você passou pelaquela situação, você consola com propriedade. Então, Jesus precisava vir para nos dar vitória, né? Morrer lá na cruz. E dizer para mim, para você, que ele sofreu e venceu. E você e eu podemos sofrer e vencer. A morte, através da salvação, quando você aceita Jesus. E os sofrimentos. E aprender. E mudar e amadurecer, certo? Essa é a função do sofrimento. Então, você não é diferente de Jesus no sentido de ser mortal aqui nessa terra. Depois sim, que ele ressuscitou, aí ele foi num novo corpo, ele foi estar à direita de Deus, esperando para vir nos buscar, certo? Então, há essa necessidade sim, e Jesus veio para mostrar para você e para mim que há uma esperança de crescimento através do sofrimento, certo?
Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por mais um dia, mais uma manhã fria, meia preguiçosa, mas estamos aqui lendo a tua palavra. Obrigado, Deus, pelo ensinamento de Hebreus 2, onde nos mostra que Jesus morreu na cruz, que é nosso irmão, que somos filhos de Deus, que através da morte na cruz nós fomos salvos e perdoados, e que os sofrimentos são necessários que nós passemos para que a vitória seja nos dada à frente, assim como Jesus sofreu e chegou à vitória. A vitória é sobre a morte. A partir do momento, Senhor, que aceitamos a Cristo, nós temos essa vitória sobre a morte. A primeira vitória que tu nos dá é a salvação em Cristo Jesus, para morarmos contigo no céu. E depois, Senhor, vai vindo provas e provas, e nós vamos passando, sofrendo, aprendendo e crescendo na tua presença. Queremos te agradecer pela leitura da Bíblia, que não esconde nada, Deus. Ela diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque tu venceste o mundo e tu nos torna vencedor também, porque somos teus filhos adotados pelo ato da morte na cruz. Muito obrigada, Deus. Usa nossas vidas. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Um beijo no seu coração, uma boa manhã, uma boa quinta-feira. Deus te abençoe. Vem pro Renascer 2023. Estou lhe aguardando apenas 100 vagas, tá? Se você chegar a ser o 101, você vai ficar lá do portão do lado de fora, porque não vai dar pra ir. Beijo, até a próxima.